Oi, nenéns, tudo bem? Tudo tranquilo? Nenéns, vamos continuar aqui a nossa protozoose. Agora é a vez da malária. Isso mesmo, neném, malária, né? Mal que estava nos ares, acreditavam eles nisso. Então, quando se fala malária, não está no ar, não, né? Nada a ver com o ar, o nome foi dado errado. A malária, no caso, é uma protozoose provocada por um protozoário do gênero Plasmodium. Tá aqui, ó, gênero Plasmodium. Existem algumas espécies que vão desencadear aquilo que a gente chama de malária. E a gente vai dar uma olhadinha nelas, tá? Vem comigo, neném, vem comigo. Ah, só uma curiosidade, neném. Dá uma olhadinha aqui, ó, no ápice, tá vendo? No ápice, na ponta do protozoário, né? Tem aqui um conjunto de organelas que despejam vesículas que vão de encontro à membrana plasmática. E aí essas organelas despejam as enzimas para perfurar as células. My God, my God. Agora sim, ó, enzimas que perfuram a membrana da célula, tá? E graças a esse conjunto de organelas aqui, esse protozoário consegue atravessar a membrana plasmática. O conjunto de organelas é um complexo de organelas, né? Então aí o grupo é chamado de apicomplexa, ou pela sua forma de reprodução, onde aparece esporos durante a reprodução, não é? E aí o nome é esporozoário, beleza? Bora, vem comigo, neném, ó. Então, malária tá aqui. A malária, como eu falei para vocês, né, ela é provocada, né, a doença, no caso, provocada pelo Plasmodium. Existem algumas espécies do gênero Plasmodium, Plasmodium sp aqui. Então, se o Plasmodium provoca a doença, ele é um agente etiológico, agente causador da doença, tá? E por falar em espécies, no Brasil temos 3 espécies. Plasmodium vivax, o Plasmodium falciparum, e aqui eu errei aqui, ó, faltou um E, o Plasmodium malari, tá? Aqui tem um Ezinho no final, Plasmodium malari, beleza? Prof, o que esses 3 têm em comum? Bom, esses 3 protozoários, esses 3 plasmódios, essas 3 espécies que têm um grau de parentesco muito grande, são do mesmo gênero, elas provocam, neném, as 3, uma febre que é uma febre regular, né? Uma febre que vem e vai, né? Essa febre que vem e vai é a febre intermitente, que pode ser de 3 em 3 dias, pode ser de 4 em 4 dias, tá? Beleza? Bom, para que o protozoário entre no organismo, torna-se necessário aqui um agente que é o vetor, né? Então tem lá o vetor que vai introduzir o protozoário no corpo. Esse vetor é do gênero Anopheles, é um inseto, né? É um anofídeo. Olha que nome lindo, anofídeo, né? O nome é lindo, mas ele não, né? Ele é um anofídeo. Esse anofídeo, neném, é vulgarmente chamado de mosquito prego. Pelo amor dos cabelos que eu não tenho mais, neném, não confundir mosquito prego com mosquito palha, tá? Mosquito prego, malária. Mosquito palha, professor, leishmaniose, tá bom? Então são 2 doenças diferentes. O nome ali é parecidinho, né? Mosquito prego. Os vestibulares podem colocar mosquito prego, ou ia falar mostico, como meu sobrinho fala. Mosquito prego, ou gênero Anopheles. Qualquer um dos 2 ele pode colocar, inclusive ele pode falar de Anophelídeos, né, que é da família Anophelide, perdão, né? Família Anophelide. Tranquilo, nenéns? Bora lá? Bom, esse inseto que vai atacar ali no final da tarde, né, no começo da noite, na região, principalmente na região norte do país, na Amazônia, uma região bem arborizada e tal, ele vai atacar naquela região, principalmente. E aí, para ele poder introduzir o protozoário, né? E não é a intenção dele introduzir o protozoário, para ele poder se alimentar, ele vai introduzir aqui um aparelho bucal. Então ele tem um aparelho bucal que é picador. Esse aparelho bucal é introduzido na pele do hospedeiro, que pode ser humano, pode ser um primata. Ele introduz o aparelho bucal e despeja saliva. Sim, neném, saliva. Na saliva desse inseto, nós vamos encontrar ali anticoagulante, que não deixa o sangue coagular enquanto ele se alimenta. E também vamos encontrar anestésico. Então, enquanto a fêmea está ali se alimentando, o indivíduo, que seja qualquer primata, né, um ser humano ou um outro primata qualquer, ele não sente dor. Então, a transmissão ocorre pela saliva. Sim, você ouviu direito, eu falei fêmea, né? Então, as fêmeas têm o hábito de sugar o sangue dos hospedeiros. Então, as fêmeas são hematófagas. Professor, e o macho se alimenta do quê? O macho, assim como as fêmeas, também são ectoparasitas, mas eles são ectoparasitas de vegetais, né? O macho se alimenta de seiva, tá, neném? Enquanto que a fêmea se alimenta de sangue, tá bom? Por que ela faz isso, professor? Ah, neném, para amadurecer aqui, ó, melhor amadurecer o ovário dela. Então essa fêmea grávida tá ali, né? Tem ovos nos ovários dela, né?
no ovário dela, no caso, e aí esses ovos precisam ser alimentados. Enquanto estão ali, passando por um período embrionário de desenvolvimento, os nutrientes, né, durante a formação do embriãozinho, né, os nutrientes são provenientes principalmente do sangue, tá? E aí, prof, bom, junto com a saliva, entra então uma forma do protozoário, essa forma é o esporozoito. Lembra que eu falei agora há pouco que eles se reproduzem formando esporos? Então daí o nome esporozoito. O esporo, o esporozoito é formado dentro da fêmea, tá bom? Continuando. Aí esse esporozoito cai na corrente sanguínea. Cai no sangue do indivíduo, né? Olha lá, cai no sangue. É a via ali, né? Vai passear pelo corpo do indivíduo, caindo no sangue. Só que esse esporozoito ele tem uma atração especial por células, que são as células do fígado. Exatamente, né? Células do fígado que são chamadas de hepatócitos, neném. Epa, tá aqui, ó. Hepatócitos. São só os hepatócitos, prof? Não, são os principais. Prof, eu coloquei hepatócito. Então, o esporozoito invade o hepatócito usando ali as enzimas, perfura a membrana plasmática. Professor, o que vai acontecer no hepatócito? Ah, neném, ele vai se replicar, não é isso? Ele usa ali os nutrientes, ele usa ali, né, as estruturas que estão dentro da célula, ele é um parasita intracelular, não é? E aí ele consegue se replicar dentro dela. Um montão desse protozoário acaba se formando. Professor, como que é essa reprodução? Bom, essa reprodução é um tipo de mitose. É uma reprodução assexuada e essa mitose é um pouquinho diferente, tá? Essa mitose, pessoas, ela vai, no caso, provocar o aparecimento primeiro dos núcleos em grande quantidade, para depois dividir o citoplasma. Então essa divisão por mitose é chamada de esquizogonia, tá? Prof, então o ser humano tem reprodução assexuada? Sim, né? Então nos humanos, nos primatas, olha só, humanos. Nos humanos, oh my God, nos humanos, né, tem a reprodução assexuada, então o humano é o hospedeiro intermediário, lembra disso? Lembra? Ser humano é o hospedeiro intermediário, né? É onde tem reprodução assexuada. Bom, vamos lá. Aí, montão, se reproduziram, tá na hora de sair. Eles vão sair do hepatócito. Lógico, na hora de sair, um monte de protozoário, um monte de plasmódio sai, e aí eles vão destruir a membrana plasmática, provocando a lise do hepatócito. Então, para o fígado, não faz nada bem, né, neném? Não faz nada bem. Saem de lá, e eles saem de lá com uma nova forma. Essa nova forma é chamada de merozoito. Professor, eu posso falar então que tem polimorfismo aí? Ah, você pode, neném. Então são formas diferentes. Você já está vendo duas. Esporozoito, que ataca os hepatócitos, e o merozoito, que agora tem uma afinidade por células diferentes. Células que estão no sangue, já que eles caem na corrente sanguínea, né? Então aqui, ó, cai na corrente sanguínea, cai no sangue, e adivinha quem é que eles vão atacar? Tadã! Vão atacar as hemácias do indivíduo. Sim, neném, as hemácias. Aquelas que transportam oxigênio, né? Então, transportam gás, vão atacar as hemácias. Mais uma vez, aquelas enzimas que eles têm lá na ponta, que a gente viu lá no começo, né? Perfuram a membrana plasmática e entram nessa hemácia. Entrando na hemácia, tem ali o citoplasma, tem ali o hialoplasma, com um conjunto de situações favoráveis para que ele possa se reproduzir. Mais uma vez, mais uma reprodução. Dentro da hemácia, prof, ele vai se duplicando ali dentro da hemácia por mitose, é uma reprodução assexuada, neném. Mais uma vez, a tal da esquizogonia. Tá aqui, ó, reprodução assexuada. Então tem reprodução assexuada dentro do hepatócito, células do fígado, então tem reprodução assexuada dentro das hemácias. Vários deles são montados dentro da hemácia, não é? Até que, neném, blum, eles saem da hemácia, não é isso? E quando eles saem da hemácia, eles causam uma lise, uma destruição dessa hemácia. Professor, a pessoa pode ter problemas por isso? Pode, neném, pode. A pessoa pode desenvolver anemia, por exemplo, está perdendo hemácia, não transporta oxigênio, não tem respiração celular adequada, né? Então, sim, pode ter ali falta de energia, né? Para esse indivíduo, já que a quantidade de oxigênio ser elevada nas células diminui graças à destruição dessas hemácias, tá? Então, anemia, sim, você pode colocar que é um sintoma, né? Não é o principal, mas é um sintoma que pode aparecer durante a malária. Tranquilo, nenéns? Bora? Vamos lá? Então, professor, que tipo de forma está saindo daí? Mais uma vez, ó, sai daqui o merozoito, tá? Esse ciclo é chamado de ciclo eritrocítico, porque vai sair daqui, neném, ou saem daqui, né, novos merozoitos. Novos merozoitos. Então o ciclo está continuando. E eles saem e invadem novas células.
tá? Então a gente chama de ciclo eritrocítico. O ciclo que acontece lá no fígado é pré-eritrocítico, né? Antes das hemácias. Tranquilo? Oh my God, professor, oh my God, e agora? Tá. Agora que está saindo daqui, olha, saem algumas formas diferentes. Saem novos merozoítos, a gente está vendo, mas eu quero que vocês guardem uma coisa, Neném. Sai daqui também aquilo que a gente chama de hemozoína. Professor, o que é hemozoína? Hemozoína é uma toxina, tá? Então essa toxina sai quando tem a lise celular. Essa toxina vai atuar lá no hipotálamo. E é ela que vai desencadear aquilo que a gente conhece como a febre, tá? Então a febre. Professor, quer dizer que toda vez que o protozoário sair da hemácia tem febre? Oh yes, né? Toda vez que o protozoário sai da hemácia, que ele provoca a lise da hemácia, libera a toxina chamada de hemozoína, e aí a pessoa tem um pico febril. Vamos olhar isso mais de perto? Eu trouxe para vocês aqui um gráfico. Vamos olhar o gráfico, neném? Vem comigo, ó. Então temos aqui um gráfico para explicar, então é um gráfico hipotético, tá, nenéns? O professor desenhou aqui, ele não segue as regras científicas, tal, né? Mas é só para você observar, tá bom? Então eu montei uma tabelinha, pode ver que eu desenhei, né? Ficou todo tortinho, beleza? E aí eu vou falar sobre uma febre que é terçã. Professor, o que é uma febre terçã? É uma febre que vai acontecer, neném, no intervalo de 48 horas. Então ela acontece no terceiro dia, tá? Então intervalo de 48 horas, vamos colocar aqui, ó, genericamente, terceiro dia, tudo bem? Tem duas formas de protozoário que provocam a febre terçã, tá? Tem o plasmodium, que é o plasmodium vivax. Oh my God, vivax, né? E tem um plasmódio chamado plasmodium falciparum. Tá aqui, ó, falciparum. Os dois provocam uma febre que é chamada de febre terçã, mas tem diferença entre elas e eu explico isso para vocês assim que a gente terminar, tá? Como é nome científico, ó, vamos grifar, grifa aí, grifei, neném. Bora, vem comigo, vamos lá? Pois bem, neném, ó. Então vamos imaginar aqui, ó, tem a temperatura normal do indivíduo e eu vou colocar lá, né, primeiro dia. Primeiro dia. Bom, no primeiro dia o que vai acontecer? Primeiro dia você vai observar aqui um pico febril, tá? Por quê, professor? Nesse primeiro dia, então, vamos supor que o protozoário já saiu da hemácia, teve uma lise e liberou toxina, tá? Teve a lise da hemácia e liberou toxina. Liberou toxina, a toxina vai atuar no hipotálamo, o hipotálamo, então, coordena o aumento da temperatura. Ah, neném, ó, logo no primeiro dia, né, do nosso exemplo aqui, já teve o pico febril, porque o protozoário rompeu ali a hemácia, teve uma lise da hemácia, beleza? E aí, prof? Bom, aí que a tendência da temperatura é baixar, ela tem um pico febril, a pessoa começa a tremer ali e tal, né? Bater os dentes, né? Ela tem calafrios, embora ela tenha febre, ela tem uma sensação de frio, e aí ela fica prostrada, fica deitada ali, esperando esse pico febril terminar, né? Nesse período ela não faz nada, tá bom, nenéns? E aí, professor? E aí que o protozoário vai procurar novas hemácias, lembra que eu falei para vocês, ó? É um merozoíto aqui. Então o merozoíto entrou na hemácia, a temperatura arrefeceu. O que vai acontecer agora, prof? Bom, vamos lá, segundo dia. Segundo dia tem reprodução dele, né? Então, lembra da esquizogonia? Está se reproduzindo ali por esquizogonia, temperatura ali permanece uma temperatura normal, né? Não aumenta. Nenéns, no terceiro dia, o que vai acontecer no terceiro dia? Já tem uma quantidade ali dentro de merozoítos, né? E aí esses merozoítos vão sair da hemácia, causando a ruptura da hemácia. Saiu o merozoíto. Quem saiu junto, Douglas? A toxina. A toxina sai, e aí essa toxina, neném, lembra que ela vai fazer? Atua no hipotálamo, coordena o aumento da temperatura. Tá? Que dia? Terceiro dia. Então ela entrou aqui, ó. Primeiro dia, teve no primeiro dia, caiu ali no primeiro dia, tal, né? Caiu a temperatura no primeiro dia. Segundo dia, a temperatura normal, então mais ou menos aqui, vamos calcular mais ou menos 48 horas, né? No terceiro dia, né? No terceiro dia, então, o protozoário é liberado na corrente sanguínea, junto com a endotoxina, aumento da temperatura. E aí, professor? Esse protozoário, na forma de merozoíto, vai procurar novas hemácias, não é isso? E aí, nesse intervalo, cai a temperatura para o normal. No quarto dia, professor, segue a temperatura normal, tá? Seguindo o nosso exemplo aqui, então esse indivíduo teria um aumento de temperatura quando? Por volta do sexto dia, mais ou menos. Tá bom, nenéns? Então repare que o intervalo é de aproximadamente 3 dias, a aproximadamente 48 horas. Prof, agora eu entendi. Então febre terçã, terceiro dia normalmente, não é? É. Prof, eu só não entendi a diferença dos dois. Por que é vivax e por que é falciparum? Neném, o vivax já está com a espécie humana há um bom tempo.
Então houve aí nesse interim, né, um processo evolutivo, onde o Vivax, ele causa sim uma febre terçã, mas a taxa de mortalidade que ele provoca, ela é bem baixa, ela é menor. Lógico, castiga o indivíduo, ele não trabalha, né? Estamos falando da região da Amazônia, não é isso? Então, onde as pessoas ali muitas vezes trabalham com algum tipo de extrativismo legal, né? Legal, tá? Não é extrativismo ilegal, não. Legal. Ou ali, né? É um caiçara, então às vezes ele não trabalha numa empresa, né? Ele trabalha ali para ele mesmo. Então, se ele fica um tempo sem trabalhar, isso representa uma falta de ganho, não é? Então, 3 dias ele tem esse problema, tá bom, nenéns? E aí o Vivax não provoca morte, normalmente, mas o indivíduo fica prostrado, né? Fica ali, lembra que eu falei da anemia, não é? Fica apático, temperatura alta, calafrios, né? E o Vivax, nenéns, ele não causa morte, então, por isso que tem esse nome, Vivax, né? E o falciparo? Olha o nome, falciparo, falso, parece Vivax, só que não é. Esse falciparo foi o último plasmódio a se associar com a espécie humana. Tá? Ele antes estava lá nas aves, né? Depois foi para a espécie humana, e esse falciparo, infelizmente, ele pode causar uma aglutinação das hemácias. E aí sim ele pode causar o óbito. Tá? Então a diferença entre os dois é que o Vivax, a pessoa, no caso, tem baixa probabilidade de óbito, e o falciparo, a probabilidade de óbito aumenta. E aí a gente pode dividir aqui a febre terçã em duas. Tá? Aí tem um nome, né, que é chamado de febre terçã benigna. Benigna porque não provoca normalmente a morte, né? Ó, benigna. Causa bem? Não, não causa, né? Só estão comparando com a outra. A outra, no caso, é a febre terçã maligna, tá? Que pode levar a óbito. Tranquilo, nenéns? Beleza? Vamos dar uma olhadinha então agora na febre quartã? Vem comigo, neném, ó. Febre quartã, vou aproveitar o gráfico de cima, né, pra gente falar. Na febre quartã é um pouquinho diferente, ligeiramente diferente. Aqui então tem a temperatura normal, né? Tem lá o pico febril do indivíduo, tá? Aí aqui, olha, já começamos com o protozoário na corrente sanguínea e aumentou a temperatura dele. Primeiro dia, então ele teve febre, tá? Febre, calafrio, não é isso? Depois, professor, logo no primeiro dia, né, a febre é baixa e o protozoário, o merozoito, está procurando novas hemácias para se reproduzir. Só que a reprodução dele aqui nem demora mais tempo. Então o intervalo de reprodução é maior. Nesse intervalo de produção maior, normalmente não tem febre. Não é? Por quê, professor? Porque só tem febre quando se libera a toxina. Tá? Se ele está se reproduzindo e demora mais tempo, ele não saiu da hemácia, não tem hemozoína, não tem aumento de temperatura. Quando que ele sai? Ele sai por volta do quarto dia. Não é muito regular, não, mas para o vestibular, né, a gente vai aceitar que ele sai por volta do quarto dia. Se ele sai por volta do quarto dia, mais uma vez a toxina, tá? Mais uma vez a toxina. Vou colocar aqui só para ficar registrado ali para vocês, olha. Então tem, ficou verde, ficou azul, ó, tá aqui, ó. Então tem toxina aqui, ó, e tem toxina aqui também, tá? Tem toxina nos dois. Tá aqui, ó. E aqui a toxina. E essa toxina faz com que o indivíduo tenha febre. Tranquilo, nenéns? Então eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre dentro de febre terçã, maligna e benigna, né? Vivax, benigna, falciparum ou falciparum, a maligna, não é? Por volta do terceiro dia. E por volta do quarto dia, a febre que é chamada de febre quartã, tá? Febre quartã. Qual é o protozoário mesmo, professor? É o Plasmodium, lembra que eu falei do malari? Eu tinha escrito errado lá, né? Faltou o E. Malari, tá? É esse protozoário aqui que causa febre, que é a febre quartã. Tranquilo? Espero que isso tenha ilustrado, então, o porquê que a pessoa tem febre e a diferença entre febre terçã e febre quartã, né? Ah, que lindo, que lindo. Vamos voltar lá, neném? Vamos voltar? Então, voltando no nosso esqueminha, vimos então essas diferenças. Vimos que dentro da hemácia saem mais merozoítos, completando ali o ciclo eritrocítico. Eritrocítico dentro da hemácia, né? Eritrocítico. Vimos também que sai a toxina, né? Que é a hemozoína. E o que mais que sai? Neném, sai mais uma forma aqui. Saem os gametócitos, tá? Saem os gametócitos de dentro da hemácia. Professor, gametócito, que nome que é esse? Cuidado, não é gameta, não é gameta. Os gametas não se formam dentro do corpo humano, tá? Esses gametócitos são células, neném, que vão dar origem a gameta dentro do mosquito. Tá? Então, dentro do mosquito tem a reprodução sexuada, né? Dentro do mosquito prego tem a reprodução sexuada. Então, o gametócito só vai se diferenciar lá dentro do mosquito em gameta masculino e feminino.
tá? Aqui tem gametócito masculino, gametócito feminino, mas o ciclo termina lá dentro do anófeles, é onde vai ocorrer a tal da reprodução, que é a reprodução sexuada. Então, dentro do mosquito, formação de gametas dentro do intestino dele, reprodução sexuada. Tá? Professor, como é que se chama essa reprodução sexuada? Bom, aqui a gente vai passar por um processo chamado de esporogonia. Tá? Então, durante essa reprodução sexuada, serão formados esporos. Olha lá, esporos zoítos. Não é isso? Então, durante a reprodução, que acontece dentro do intestino dele, um formato que você não precisa saber agora, né? Sai do intestino, vai em direção à glândula salivar dele. Quando chegar na glândula salivar, essa estrutura já é o tal do esporozoito. E a esporozoito vai sair através da saliva. Ok, nenéns? Fechamos aqui o ciclo para os vestibulares, né? Essa é a parte mais importante, essa é a parte que você vai guardar, que você não vai esquecer de forma alguma. Espero que tenha te ajudado bastante, tá? Espero que tenha gostado, tá bom, nenéns? Um abração, até mais, nenéns. Fiquem com Deus.